bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bora Varejar. Este Bora Varejar especial, diretamente aqui da ABF Expo Franchising Expo, no Expo Center Norte em São Paulo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente está aqui gravando dentro do stand da LED Wave, num estúdio que eles montaram aqui dentro da ABF Expo Franchising. Eu recebo agora aqui nesse estúdio, nesse stand, o Eduardo Guerra, diretor de expansão do Girafas. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, aqui no meio da ABF, né, da nossa feira, que é a grande semana do ano, é a semana que a gente comemora o franchising e muitos acontecimentos sempre aqui na feira da ABF, então um prazer enorme. Prazer é nosso. Eu até passei mais cedo pelo stand ali do Girafas, gigantesco, né? Bastante bacana, impressionante ali, com as girafinhas tirando foto e tudo mais. E o Eduardo vem aqui contar pra gente sobre o que eles trouxeram para a ABF e sobre o negócio como um todo, né? Vocês defendem bastante, especialmente agora que crescer no franchising vai muito além de abrir loja nova, né? Abrir unidade nova, restaurante novo, enfim. Que passa, obviamente, por ter operações mais saudáveis, mais rentáveis. O que mudou no mercado, você diria? Na verdade, a gente sempre fala, né, que o franchising tem essa máxima, que quem faz a expansão das redes é o próprio franqueado. Se o franqueado estiver feliz, estiver satisfeito, estiver tendo resultado, tiver uma boa relação com a franqueadora, esse vai ser o primeiro cara que vai querer abrir novas unidades daquela rede. Ele vai querer, por exemplo, ampliar o relacionamento de uma rede que ele já está dentro. Então é muito mais fácil para ele, mas obviamente ele precisa ter resultado. A gente sempre fala o seguinte, que para a nossa rede, a gente gosta que 50% das nossas novas franquias, por exemplo, esse ano nós vamos abrir 30 novos restaurantes. Um ritmo forte ainda de expansão. 30 novas franquias. A gente sempre fala que é bom que metade dessas franquias venham da nossa atual rede de franqueados, porque mostra a saúde do nosso negócio, mostra que ele está tendo rentabilidade, mostra que está tendo que todo o pacote de negócio que a gente oferece para ele está tendo sucesso. Então ele se interessa por abrir mais negócios. E a gente acha também que outros 50% venham de novos franqueados, porque é bom, é importante somar ao nosso grupo novas cabeças, novos empresários, que trazem nova energia, novos conhecimentos, novo oxigênio. E aí a gente coloca todo mundo junto dentro do sistema para a gente desenvolver o nosso negócio cada vez melhor. E aí, falando para os nossos franqueados, é claro que a rentabilidade é um dos principais pontos que ele utiliza para saber se ele vai alocar novos investimentos, né? Então, é um momento de olhar para dentro, principalmente esse momento de algumas dificuldades no mercado, por exemplo, a falta de mão de obra, dificuldade de atração, muitas vezes dificuldade de retenção, e aí, claro, a gente tem um olhar sobre isso, como melhor atrair e reter, mas ainda assim com bastante dificuldades. Então é um momento de inovações tecnológicas, é um momento que a inteligência artificial está chegando. Então de como a gente precisa olhar para dentro desse nosso negócio para melhorar a produtividade, a gente fazer mais com menos, a gente vender mais com a mesma número de colaboradores, mas principalmente como a gente pode se tornar mais eficiente dentro dos nossos restaurantes. Então a gente tem um trabalho que é o plano de lucratividade máximo, que é justamente o seguinte, de que forma a gente pode olhar o nosso negócio e fazer uma transformação de fato de todas as rotinas, de todos os processos, entender de que forma a automação pode chegar, de que forma a inteligência artificial pode trabalhar os dados. E aí dados da operação mesmo, por exemplo, temperatura dos nossos equipamentos, e essa temperatura vem automaticamente para os nossos sistemas, e que esses dados sejam trabalhados pela inteligência, que automaticamente vire planos de ações para a equipe de loja, mas também para a equipe da franqueadora. E aí juntos a gente trabalhe no plano de ação e não trabalhando na construção do problema, mas sim na solução do problema. Então é uma série de trabalho que nós estamos olhando para dentro para melhorar a produtividade e a partir dessa produtividade gerar mais valor, gerar riqueza para que a gente possa melhorar a rentabilidade para o nosso franqueado.
E vocês percebem já esse aumento, esse ganho de produtividade, de redução de desperdício, por exemplo, aumento de rentabilidade? Não tenha dúvida do que o pouco que a gente já começou a fazer, a gente já tem alguns resultados, mas o que a gente tem feito, tem pensado, é uma coisa de longo prazo, é um processo realmente de revisão, não é algo simples, porque envolve muito tecnologia, então essas tecnologias já estão sendo desenvolvidas, e aí a tecnologia do equipamento, é todas as rotinas estarem automatizadas, a gente pensar muito mais na nossa equipe, quase como um apertador de plays, ou seja, ele vai estar executando aquilo que a inteligência já vai estar entregando para ele, na verdade, de forma mais fácil, para que ele possa se concentrar muitas vezes, ou seja, em vez dele estar na ansiedade do que nós temos que fazer, mas sim concentrar na execução de fato dos planos de ações e do que a tecnologia está sendo entregue para eles. Então a gente imagina, por exemplo, a partir de agora, todo o nosso controle de estoque vai ser automatizado, toda a parte de pedidos a gente já consegue entregar o que ele precisa fazer, todo o degelo e o que ele precisa preparar para aquele consumo do dia, a tecnologia já entrega para ele. Isso vai fazer com que, por exemplo, tenha menos desperdício, mas também vai fazer com que tenha menos falta, eventualmente, para o nosso consumidor, diminuindo a experiência e às vezes até perdendo venda. Então a gente estima que a gente consegue e vai levar a rentabilidade média das nossas lojas com esse trabalho em até 30%, em alguns casos até 60%. Então realmente é uma revisão completa de todos os nossos processos e rotinas operacionais para que a gente seja mais efetivo, mais produtivo, gere mais valor e riqueza para os nossos franqueados. Muito bom. E aí, você já falou bastante, né? A tecnologia ajudando até na tomada de decisão mesmo ali no dia a dia, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente automatiza essas rotinas dos processos, a gente passa a colher dados. O nosso sistema passa a colher dados. Na hora que a gente tem esses dados, a gente consegue, por exemplo, colocar inteligência nesses dados. E aí, a própria inteligência já executa automaticamente um plano de ação. Obviamente, tanto o time de lojas e o nosso time da franqueadora trabalha já dentro desse plano de ação. Porque muitas vezes, por exemplo, hoje o nosso consultor vai para a loja e a primeira coisa que ele passa é colher dados. Como é que estão, por exemplo, a temperatura dos alimentos, como é que está a limpeza, como é que estão a quantidade de produtos, a produção. A partir do momento que todas essas rotinas são automatizadas, esses dados eles sobem automaticamente para o sistema, a inteligência trata, e aí na hora que os nossos consultores vão chegar nos nossos restaurantes, a gente já vai ter todo esse mapa pronto, e aí ele vai poder dedicar mais tempo ao plano de ação, o que precisa ser feito. Isso melhora a efetividade do trabalho de consultoria de campo, da franqueadora, isso melhora muito o trabalho do nosso gerente de loja, que vai deixar de ficar colhendo esses dados diários, mas recebe eles prontos, e a própria tecnologia já vai falar, cara, atua aqui, que aqui a gente vai ganhar mais valor. Corrige isso daqui, automaticamente a gente ganha mais valor aqui também. Então, acho que realmente a automatização e a tecnologia à nossa disposição para que a gente seja mais produtivo. E quando fala de equipe, eu até falo, hoje a equipe ela tem ansiedades, né? Na hora que ele tem que começar a pensar quanto de estoque eu tenho que pedir, quanto de estoque eu preciso controlar. Na hora que a gente entregar isso pronto, diminui a ansiedade da nossa equipe, melhorando a retenção, melhorando o tempo dele para estar prestando atenção naquilo que é mais importante, que é no cliente, é na venda, é entregando uma melhor experiência, que obviamente isso retroalimenta resultados. Sim. E até falando de equipe, mas sobre outro assunto que você trouxe aí numa das primeiras respostas, queria que você comentasse rapidamente, enfim, esse desafio do setor que o setor enfrenta hoje não é só aqui no Brasil de falta de mão de obra, né? Sim. E você falou, a gente tem nossas estratégias aí para tentar aumentar a retenção e atrair também essas pessoas. O que você podia adiantar para a gente aí do que vocês estão fazendo e como vocês estão enfrentando, né, esse desafio? Bom, na verdade é de fato um desafio global que se intensificou muito no Brasil. E aí existem diversas formas que a gente precisa atuar dentro de loja, e aí o franqueado é fundamental nisso, o papel dele na liderança. E aí tudo isso que a gente fala, na verdade,
A ideia é que sobre mais tempo para o gerente, para que o gerente possa melhorar a liderança da equipe, melhorando a liderança dele, da equipe, a gestão de equipe, o foco na equipe, além de diminuir toda essa carga de trabalho e ansiedade dele, a gente consegue dar mais foco para ele, para que a gente realmente melhore o engajamento e para que a gente melhore a retenção dele. Agora, sem dúvida alguma, o que é fundamental, isso não é de hoje, são anos, o funcionário hoje ele quer se sentir parte e fazer parte, ele precisa realmente comprar a camisa da marca, ele precisa se sentir parte da equipe. Então, todos aqueles planos de desenvolvimento, planos de participações, é fundamental para que ele realmente entre engajado, né? Muitas vezes a gente fala, o funcionário precisa engajar, precisa se sentir parte, mas a própria liderança acaba ele excluindo do processo. Verdade. Então é importante trazer ele para o processo, importante mostrar a importância do trabalho dele e o resultado do trabalho dele. Então isso é fundamental. E além disso, a gente acredita que toda essa automatização, a gente mostrando qual é o caminho que ele precisa recorrer, automaticamente o sistema já traz os feedbacks. Então isso tudo, eu acho que com essa nova automatização e o que a gente está querendo trazer, a gente vai conseguir reter, além de atrair novos colaboradores também. Sim. E queria falar um pouquinho com você também de experiência, né? A gente fala muito hoje de experiência do consumidor final e tudo mais, mas a gente também está falando de experiência do colaborador aí muitas vezes, né? Uma Sim. coisa acaba impactando a outra, né? Mas hoje para o consumidor ver valor no que ele está comprando, o lugar que ele está indo, ele valoriza obviamente muito mais atendimento, conveniência, o próprio ambiente de loja, né? Tudo mais. O que você diria que tem mais, se é que tem alguma coisa que tem mais peso, né? Na decisão do consumidor hoje? Então, na verdade, a experiência do cliente hoje fala-se cada vez mais sobre isso e, na verdade, é o que nós precisamos buscar, que é a experiência do cliente. Quando a gente fala de rentabilidade do franqueado, tem tudo aquilo que a gente falou, que é a parte de controle, de gestão, mas existe outra tão ou mais importante, que é a parte da venda, né? É o olhar para o consumidor. Inclusive, foi pauta das nossas 2 últimas convenções de franqueada, justamente o foco no cliente, e o quanto isso traz resultado, né? Quanto melhor a gente atende ele, quanto melhor a experiência, mais ele volta e consome com a gente, maior o faturamento, e isso vira um ciclo bastante positivo. E aí a tecnologia, inclusive, ajuda isso, né? Hoje, e aí até às vezes nos perguntam como é que a tecnologia, se ela está atrapalhando, por exemplo, essas relações humanas, né, das marcas com o consumidor. Mas, na verdade, ela não vem atrapalhar, ela vem complementar e, às vezes, aproximar, né? A tecnologia tem que ser uma ponte para ampliar o contato entre a marca e o consumidor. Então, a gente vem desenvolvendo, por exemplo, ferramentas de CRM para entender realmente esse comportamento de consumo dos nossos clientes, para que a gente possa entender melhor dele, fazer uma oferta melhor, isso aproxima melhor ele, facilita a tomada de decisão dos nossos consumidores. Então tem uma série de ferramentas que a gente tem implantado visando realmente essa experiência do consumidor. A tecnologia sendo usada justamente para melhorar o humano ali, né? Perfeito. Dia a dia, né? Agora mesmo a gente já expandiu para toda a rede o NPS através de tecnologia, para entender quais são as nossas falhas, quais são os nossos acertos, onde a gente precisa atuar, onde o nosso franqueado pode atuar também, porque aí é um raio-x pronto para a loja dele. Então não tem ferramenta mais clara do que é o nosso cliente falando, amigo, aqui a gente está pecando, aqui se está acertando, mantém isso aqui, mas vamos melhorar isso aqui. Então é uma ferramenta muito clara que o nosso consumidor pode disponibilizar de graça para a gente falar, vai aqui, porque aqui é o caminho certo, aqui a gente vai ter uma melhor experiência e a gente vai colher maior resultado aqui. Então, realmente é uma ferramenta muito forte para que os nossos franqueados possam trabalhar e ampliar a experiência do consumo dos nossos clientes. Muito bom. E, além de ouvir os consumidores, o Girafas também passou a escutar mais proativamente, né, de alguma maneira, aí, os colaboradores e os franqueados também, justamente para aprimorar processos, enfim, a experiência, né? Como se conecta, então, a percepção de quem está ali na linha de frente, o
o colaborador, enfim, o próprio dono da franquia, com essa voz do cliente para, a partir daí, né, construir uma operação mais eficiente. Sem dúvida, a relação franqueado-franqueadora e o que a gente faz, no final, é tudo objetivando que isso chegue lá na ponta e traga resultados tanto de experiência como resultados de rentabilidade para o nosso franqueado. Assim, a gente sempre acredita o seguinte, que o sucesso do sistema de franquia é a potencialização dos franqueados com a franqueadora. No nosso caso, nós temos 400 restaurantes e são 400 empresários, com mais um empresário que é a franqueadora trabalhando diuturnamente para a gente desenvolver cada vez mais o negócio Girafas e o pacote de negócio Girafas, para que a gente possa estar evoluindo todo dia e levar isso na ponta para o nosso consumidor. Então, para que isso aconteça, primeiro tem que ter um canal de comunicação muito claro e aberto entre franqueador e franqueados. Porque também não adianta a gente falar da potencialização dessa relação se não tiver relação. Então, esse canal tem que ser aberto. Eu falo, a nossa diretoria é absolutamente aberta com os nossos franqueados. O franqueado tem que ter o canal aberto, tem que falar o tempo todo com a diretoria, tem que trazer insights lá do campo. A diretoria tem que estar no campo também, visitando loja, entendendo como é que a gente pode melhorar. Então, essa relação sendo muito transparente, muito aberta, um escutando o outro, e aí realmente, eu falo isso de fato, é uma construção coletiva. Então, todo o tempo, com esse canal aberto, a gente constrói os Girafas cada dia mais e melhor para os nossos franqueados, e isso acaba batendo lá na ponta com a melhor experiência, com melhores produtos, com melhores serviços, com melhores tecnologias, que isso tudo impacta tanto em rentabilidade, mais experiência de consumo e um melhor negócio para todos nós, sabe? Última perguntinha só, mas para a gente dar um panorama geral da rede, você falou mais de 400 unidades hoje, né? Perfeito. Com expectativa de abrir, então, 30 esse ano? Mais 30 novos restaurantes, já abrimos 11. Semana passada acabamos de abrir 4 lojas, mês de julho são mais 5 restaurantes abertos, então tem uma agenda grande de inauguração daqui para o final do ano. Como eu disse, com franqueados novos, mas muitas delas também com os nossos franqueados existentes. É um ano desafiador, né? Um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição, mas a gente está muito motivado, é um ano que a gente vem para recorde de abertura dos últimos 10 anos, recorde de novos contratos de franquia, então a gente está bastante motivado. O ano passado batemos 1 bilhão e 70 milhões de faturamento, vamos crescer, passar de 1 bilhão e 100 esse ano. Então, a gente está bastante animado, a gente sabe que passa por um processo de transformação, né, do mundo, e a transformação em todos os aspectos, né, seja inteligência artificial, seja tecnologia, seja do wellness, né, da busca por alimentos mais exatamente saudáveis. Né? E a gente sabe e tem certeza que os Girafas, ele já tem muito isso incorporado dentro de si, porque a nossa comida é a comida de verdade, já é a comida proteína, e a proteína de verdade é o proteína, o arroz, o feijão, a salada, os legumes, que é o prato do brasileiro, é o prato da saudabilidade. Então a gente não precisa fazer narrativa de saudabilidade, já é algo que é intrínseco aos Girafas. A gente acabou de fazer uma pesquisa e mais de 50% dos consumidores do fast food acreditam que os Girafas é a rede mais preparada e mais saudável da praça de alimentação. Então isso já é algo que está dentro da gente. Então a gente entendendo, trazendo inovação, trazendo toda essa automatização, melhorando rentabilidade e já com o que se espera do que é a alimentação do futuro, já sendo muito do nosso core, o Girafas está bastante preparado aí para crescer os próximos 45 anos e fazer história cada vez mais. Vocês têm justamente 45 anos, mais 45 então, né? E até aproveitando o gancho do que você falou aí, o que você acredita que está levando vocês a registrarem esse crescimento em número de abertura de lojas, essa expectativa de faturamento alto, apesar desses desafios que você citou antes, de ser um ano complicado, né, para o mercado como um todo? Eu acho que é muita credibilidade, são 45 anos de história, são 20 e tantos selos de excelência no franchising, que é o nosso franqueado falando: eu te chancelo como uma marca de excelência. É o relacionamento dos nossos
franqueados. A gente realmente acredita no sistema de franquia, nós somos devotos dos sistemas, devotos dos nossos franqueados, nós trabalhamos para o desenvolvimento e crescimento deles. Essa relação aberta, ampla, isso olhando para dentro, mas com certeza isso vaza para os novos investidores, enxergam o nosso crescimento e talvez eles enxergam que de toda essa transformação que o mundo passa, a gente é uma rede realmente estruturada e preparada para enfrentar esse novo ciclo de transformação e crescimento. Então, acho que é muito o mercado enxergando tudo isso que a gente vem fazendo e premiando aí a gente com esse crescimento. Então, estamos muito confiantes aí no que está por vir. Muito bom. Obrigadíssimo, Eduardo, pela presença aqui. Um prazer te receber. Tá ótimo. Eu que agradeço aí, Girafas sempre à disposição. Obrigadíssima. Obrigada a você também que acompanha mais essa entrevista e mais essa cobertura da Mercado e Consumo, desta vez na BF Franchising Expo. Eu conversei aqui com o Eduardo Guerra, diretor de expansão do Girafas, falando justamente sobre planos, né, da rede, expectativas para o ano, além de toda a movimentação que a rede está fazendo para aumentar a lucratividade e rentabilidade aí dos franqueados. Obrigadíssima a você que acompanha a gente. Até a próxima.